Boa tarde, meninos. Boa tarde, alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eli. Quero primeiramente dizer que eu estou com saudade de cada um de vocês. De nós temos as nossas aulas presenciais em sala de aula, mas por enquanto nós não podemos estar presentes fisicamente. Mas isso não importa que possamos ter um contato virtual. Então, eu estou elaborando essa aula para vocês, essa videoaula para vocês, né? Como num formato muito parecido que nós teríamos dentro de sala de aula. Então, o que eu quero explicar para vocês? Nós vamos começar hoje através desses slides que eu preparei para vocês. Para as aulas não ficarem muito extensas, vou dividir essa aula provavelmente em 3 ou 4 pequenos vídeos. E depois também vou, de maneira semelhante que eu estou fazendo esse vídeo aqui, nós vamos corrigindo as questões da apostila. Nós vamos trabalhar as questões da apostila juntos, como vocês estão vendo aqui a tela do meu computador, e nós vamos corrigir depois então as atividades da apostila, vamos estar trabalhando juntos, certo, gente? Então, mais uma vez, quero dizer que estou com saudade de vocês aí. Espero que esse problema aí que nós estamos tendo do coronavírus se resolva logo. Mas enquanto não resolve, nós não podemos parar, não. Temos que estudar, né? E prosseguir a vida. E lembrando, né? Estamos aqui para estudar o conteúdo de história, que é muito legal, muito 10, né? Então, acredito que é a matéria favorita de quase todos vocês, ou de todos vocês, pelo menos o professor que é assim, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula hoje então, gente. Como vocês estão vendo na tela aí de vocês, nós vamos começar a estudar o que nessa primeira videoaula? O Egito Antigo. Na apostila de vocês, o Egito Antigo é o módulo 3, tá? Nós já estudamos no módulo 1 os persas, né? Desculpa, gente, nós estudamos no módulo 1 a pré-história e a Mesopotâmia, e no módulo 2 nós estudamos os persas. Agora no módulo 3 nós vamos estudar o Egito Antigo, beleza? Então vamos lá. Começando aqui então. Bom, nesse primeiro slide, o que nós temos aqui? O Egito foi uma civilização da Antiguidade Oriental do Nordeste da África, ou seja, onde fica localizado o Egito? O Egito fica localizado no nordeste do continente africano, certo? O Egito é um país africano, certo? Está lá no nordeste da África. Então essa é a localização geográfica do Egito, né? Atualmente o Egito é conhecido como República Árabe do Egito. Atualmente até a religião oficial no Egito, eles são muçulmanos, são islâmicos, né? O Egito é banhado pelos mares Mediterrâneo, que é aquele mar que fica entre o norte da África e o sul da Europa, e também banhado pelo Mar Vermelho, né? Daquela famosa história da Bíblia, né? Quando Moisés com o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Então eles estavam saindo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho para chegar na Terra Prometida. Então são banhados por esses dois mares, o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E a capital atual, tá, do Egito é a cidade do Cairo, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo então, o Egito Antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade. Então, quando falamos em história antiga, um dos principais povos que vem à nossa mente, né, junto com os persas que já estudamos, junto com os povos da Mesopotâmia, um dos primeiros povos que vem à nossa mente é a civilização egípcia, o Egito Antigo, tá? Então olha só, a civilização egípcia foi unificada por volta de 3.150 anos antes de Cristo. O que é isso aqui, gente? Na verdade, a civilização egípcia já existia até antes disso, tá? Quando os egípcios eram divididos em vários nomos, tipo de tribos, e cada nomo tinha um líder chamado o nomarca, tá? E aí a unificação do Egito se dá nessa data aí que vocês estão vendo, 3.150 anos antes de Cristo. Isso é
por volta, uma estimativa, quando Menés, né, se torna o primeiro faraó, porque ele vai unificar, né, ele vai se tornar o líder do Alto e do Baixo Egito. Então ele se torna o primeiro faraó. Esse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, eu vou passar certinho aqui para vocês aqui, ó, Menés, tá bom? Continuando. O Egito Antigo atingiu o seu auge durante o Novo Império, né? O período onde ele teve seu apogeu de domínio político, de domínio econômico e até cultural, tá bom? O governo dos faraós terminou oficialmente no ano 31 anos antes de Cristo. Veja que durou bastante, né? Nós estamos falando de 3150 a.C., aí o poder dos faraós termina 31 anos antes de Cristo, então durou bastante, né? Quando o Egito caiu sob o domínio do Império Romano e se tornou uma província, um estado de Roma, né? Após a derrota da rainha Cleópatra VII na Batalha do Ácio, tá? Então aí se torna, os romanos dominam o Egito e passa a fazer parte, né, do Egito. Então o Egito passa a fazer parte do Império Romano. Então vamos prosseguindo. Bom, aqui você tem duas imagens. Gente, quando a gente fala de Egito, são duas coisas que vêm na nossa cabeça. Tem várias coisas, até vamos ver, né? Primeira, gente, é o Rio Nilo, tá? É um dos maiores rios do mundo, tá? É o maior da África, tá? Ele nasce no centro do território africano, no centro do continente africano, e deságua lá no nordeste do continente africano, lá no Egito, tá? Desaguando lá no mar Mediterrâneo. E aí Heródoto, um historiador grego conhecido como o pai da história, né? Ele diz, olha, o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Só a civilização egípcia, só foi possível a sua existência por causa do rio Nilo, tá? Só foi possível existir a sociedade egípcia por causa do rio Nilo. Porque se vocês olharem aqui a segunda imagem aqui, ó, tá vendo onde estão as pirâmides? É deserto, tá? O Egito, o rio Nilo, né, ele banha todo o Egito, todo o território do Egito aqui. E o Egito, ele faz parte do deserto do Saara, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, como é deserto aqui, ó, não dá para plantar, não dá para fazer nada. Agora, por causa do rio Nilo aqui, ó, às margens do rio, né, é possível realizar plantação, é possível realizar criação de animais, criar canais de irrigação. Então, por isso que o Egito é uma dádiva. O que é uma dádiva? Um presente do rio Nilo. Então, a partir do rio Nilo existe a civilização egípcia. E aí, então, primeira coisa, quando a gente fala de Egito Antigo, na cabeça ali, gente, rio Nilo, tá? Rio lá existe até hoje, muito visitado. E aqui também, quando a gente fala do Egito Antigo, também é impossível não lembrar das pirâmides, né? Aqui você tem as três principais pirâmides, as três maiores aqui, também tem três menores. Gente, há centenas de pirâmides, né? Centenas não, dezenas para quase centenas de pirâmides no Egito. Lembrando que a civilização egípcia também não é a única civilização do mundo que teve pirâmides. Outros povos também tiveram. Mas aqui as três principais: Quéops, Kefren e Miquerinos, tá? As três pirâmides. Então são marcas do Egito Antigo, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó, no mapa aqui, ó, o Rio Nilo, e aqui ainda é parte dele aqui, ó, cortando aqui, ó, o nordeste do continente africano. Mas ele nasce lá, ó, lá no centro do território africano. Então você tem aqui, ó, o mar Mediterrâneo, aonde deságua. Isso aqui, ó, essa partezinha verde aqui que eu tô passando mal, isso aqui, ó, é conhecida como Delta do Nilo, se divide em vários afluentes e aí deságua aqui no mar Mediterrâneo. E aqui o Mar Vermelho aqui, ó, que eu falei, ó, os dois mares que vão banhar então o Egito, certo? Olha só, tem que tomar um cuidado para não fazer uma confusão aqui, ó. O Baixo Egito aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, fica no norte. E o Alto Egito fica no sul. É o invertido, tá? O Baixo Egito foi o delta do Nilo, ao norte de Mênfis.
onde o rio se dividia em vários braços ou afluentes, como vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui, Baixo Egito. O Alto Egito era a estreita faixa de terra com cerca de 900 quilômetros de extensão, começando em Assuão e terminando em Mênfis, que é essa parte aqui, ó, tá? Então, aí o que que acontece? Naquilo que nós vimos aqui, ó, voltar aqui, ó, voltar aqui rapidinho, ó. Menes, aqui, ó, em 3150 a.C., ele vai unificar aquelas duas partes ali, se tornando então o primeiro faraó. Aqui, ó, em 3150 a.C., Menes unifica, se torna o governador dessas duas partes aqui, certo, gente? Então, vamos ficar por aqui hoje. Então, fizemos uma primeira apresentação do que é o Egito, certo? Sua localização, suas marcas, e a partir da próxima aula, do segundo vídeo, nós vamos continuar a partir da sociedade egípcia, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e depois nós vamos continuar conversando pelo Google Sala de Aula através ali dos meios disponíveis para vocês. Beleza, gente? Um abraço para vocês, tá? Até a próxima vídeo aula. Então, tchau.